Olá, boa tarde a todos. No ar, a partir de agora, mais uma edição do Programa em Pauta. Nós convidamos todos os vereadores para conversar conosco, não é? E hoje o nosso convidado especial é o vereador Sérgio Calçados, que gentilmente atendeu o nosso convite e está aqui nos nossos estúdios para conversar conosco sobre vários assuntos. Vereador, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela atenção conosco aqui para que a gente possa conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde, Washington. Uma boa tarde a todos os telespectadores e todas as pessoas que são amantes da cidade de Cubatão e que querem o melhor para a nossa cidade. Muito bem. Vereador, o senhor está participando da SEI relacionado ao esporte, não é? Comissão Especial de Inquérito envolvendo o poliesportivo. Há uma preocupação constante, pessoas ilustres estiveram aqui. Enfim, qual é o posicionamento do vereador com relação a essa SEI? Deixando claro que é uma SEI presidida pelo vereador Rafael. Sim. Os trabalhos também são conduzidos pelo vereador Alessandro, assim como faço parte também dessa comissão. Estamos analisando e vemos que a real necessidade nesse momento é que haja o diálogo junto a todos os interessados. No entanto, a comunidade não está sendo ouvida, Washington. O que é perceptível e o que se passa é que, mais uma vez, esse governo tenta passar as coisas por baixo das portas, por baixo da mesa e sem que haja o diálogo com os interessados. Atletas cubatenses, pessoas que têm história no atletismo da nossa cidade, que participaram das Olimpíadas, assim como é o professor Bacalhau, o mestre Roberto Dick, a quem se leva o nome daquele próprio público e que hoje não são ouvidos. Então, assim, é no mínimo desrespeitoso quando você não traz um diálogo junto com a sociedade. Por isso que essa comissão existe e ouvindo até a Confederação Paulista de Atletismo, assim como a Confederação Brasileira de Atletismo, onde o seu presidente também é um ex-atleta da cidade de Cubatão e que muito deixou a sua história um legado positivo e mostrou o quanto isso foi importante para a sua trajetória para chegar onde chegou no dia de hoje, dizer que no mínimo é responsável não se discutir com a sociedade a questão do poliesportivo. E ele esteve aqui, né? Fez uma declaração emocionante no anfiteatro, naquela SEI, naquela outra reunião que você Sim, e o presidente da Confederação Paulista de Atletismo também tem atuado de uma forma muito respeitosa pela cidade de Cubatão. Por quê? Porque a sua história, assim como do atletismo do Brasil, ela tem início num momento muito oportuno na cidade de Cubatão, onde várias marcas foram estabelecidas e que continuam até hoje sem serem batidas. Bom, eu estive lá já tem um tempo, né? Lá no ginásio do Romeirão, 7 horas da manhã para nadar. Por coincidência, encontrei com o vereador Sérgio Calçados e o senhor tem praticado natação no Romeirão? Não, né? Porque não. Qual a sua preocupação com relação àquele ginásio lá? A nossa preocupação é com o projeto de lei da forma que ele está sendo encaminhado para essa Casa de Leis. Não sou contrário, deixando bem claro, porque o que passa é que alguns vereadores são contrários. Nós não somos contrários de forma alguma que os nossos jovens voltem a atender e ter a natação no Romeirão, claro, na piscina. Mas mais do que isso, é dar responsabilidade a mais para os professores, que são apenas 3 hoje, que estão lá na natação, é dar mais uma responsabilidade, que é a questão do guarda-vidas. Se existe uma legislação estadual que estabelece que há necessidade de guarda-vidas, o que nós devemos entender é que o município deve cumprir a sua responsabilidade de contratar esses guarda-vidas. É não estabelecer uma meta onde o professor de educação física, que hoje já muitas vezes tem que dobrar, trabalhar por períodos contínuos, que esse também seja hoje uma pessoa que tenha que ter essa responsabilidade. Então o que o governo faz hoje, o governo municipal, é estabelecer uma meta onde ele coloca para a população que existem alguns vereadores que são contrários a esse projeto de lei. Nós não somos contrários, mas somos favoráveis para que haja integralidade, a responsabilidade que o Estado estabelece, que é a situação dos guardas-vidas. O senhor, como empresário do ramo de calçados que o isso seria um acúmulo de função no seu modo de ver? Sim, sim. Basta com que você entenda que o professor
quando ele fez o seu concurso público, lá estava professor, e tem mais, nem sequer a questão dos professores, ela até hoje foi regulamentada, porque você sabe que não existe dentro do descritivo, a Secretaria de Esporte, ela não tem dentro do descritivo dela um cronograma de trabalho junto com as pessoas que estabelecem a meta. Você só tem lá um secretário e uma diretoria. Os demais são desviados da Secretaria de Educação para a Secretaria de Esportes. Primeiro, o que você deveria fazer é colocá-los como professores de educação física, estabelecer que eles seriam levados para a Secretaria de Esportes. Nem sequer isso foi feito até hoje. E aí você traz mais uma função para esses professores, que é ser guarda-vidas. Sou totalmente contrário. Bom, independente de qualquer coisa, é bom a gente sempre deixar claro que dá importância daquela piscina do Romeirão, né? Criança, está aqui a filha do Paulo Tito, que praticava natação, senhoras que praticavam natação, que deixaram de usar remédio, pressão e outras coisas mais, porque fazem atividade física, tamanha a importância da piscina do ginásio do Romeirão. Só para completar a minha fala, Washington, para você ver como que as coisas se dão em nossa cidade. Nesse período de 2 anos, que nós ficamos com a piscina do Centro Esportivo praticamente parada por conta dessa pandemia, nem sequer nós estamos chegando num período onde aquelas senhoras que fazem a sua hidroginástica, nem sequer o aquecimento da piscina foi resolvido até hoje. Então, assim, já houve um período muito longínquo para que se pudesse resolver as questões das instalações, os chuveiros que não funcionam. E, por outro lado, a lição de casa ela não é feita. Então, assim, mais do que qualquer coisa, se querem estabelecer algo para a nossa cidade que seja pelo menos regulamentado e que consigam dar pelo menos uma condição de estrutura física para que as nossas crianças e os nossos jovens e idosos possam ser atendidos com qualidade. Muito bem. Vereador, outro assunto interessante aí. Qual é o seu posicionamento com relação às empresas que têm contrato com a prefeitura que prestam serviços para a cidade? Muito preocupante. Chegam várias denúncias a essa Casa de Leis de empresas que prestam serviço para a cidade de Cubatão, Washington, e nem sequer depositam os direitos trabalhistas dos seus colaboradores, no caso, o Fundo de Garantia. Nós temos um caso que iremos falar na próxima sessão, alguns casos de pessoas que foram demitidas de uma empresa que presta serviço para a cidade de Cubatão, para o município executivo, para a prefeitura municipal, e que pagou a rescisão de uma colaboradora com cheque sem fundos. Com cheque sem fundos, Washington. Quem chancela quando vai fazer o pagamento, o repasse mensal para essa empresa, quem chancela isso para ir lá e para ver se os fundos, os depósitos daquilo que são direitos trabalhistas que estão sendo descontados dos seus colaboradores estão sendo feitos? Quem que dá o aval para que possa ser pago? Como é que você pode ter, numa cidade que tem superávit na sua arrecadação, uma empresa que presta serviços em nossa cidade e que nem sequer tem respeito com seus colaboradores? Isso é, no mínimo, a falta de... Falaram tanto dos outros governos, você vê o caso de uma empresa terceirizada anteriormente, que prestava serviço de vigilância na cidade de Cubatão e que teve um estado de insolvência, automaticamente gerou um custo para o município. O que nós estamos fazendo hoje é protelando um problema que lá na frente irá vir para nós, cidadãos cubatenses, pagarmos. O interessante disso tudo e o correto é tomar providências agora, não é colocar a casa em ordem. Esse é o dever do vereador. O dever do legislativo é, acima de tudo, ter prudência naquilo que ele faz. A nossa função legislativa é de fiscalizar as ações do executivo e propor ações que possam dar representatividade para o nosso povo. Vereador, antes do programa conversar, nós conversávamos assim, tomávamos um café, e o senhor me falou da sua preocupação com o senhor relacionado à saúde, está precisando... Queria que o senhor explicasse isso, deixasse a gente a par, por favor. Não é somente a questão do senhor Raimundo. O senhor Raimundo é um senhor que tem muito, sensibilizou e assim, todos os dias tem orado muito pela vida dele. Se você olhar o seu relato, quando ele manda um áudio aqui para mim, Sérgio, estou sentindo muita dor. Ele tem necessidade, Washington, de fazer uma cirurgia de próstata. Já foi feito todo o pré-operatório, já passou por anestesista. Hoje ele necessita com que o município dê o aval para que a fundação
traga um médico especialista para que ele possa fazer não somente a cirurgia do senhor Raimundo. Existem outros vereadores que também têm problemas muito parecidos com a questão do senhor Raimundo. Então, assim, eu peço hoje, senhor secretário Rodrigo, que eu tenho certeza que é uma pessoa que é morador daqui, que tem todo o meu respeito, que tem lutado muito pela nossa cidade, íntegro, que possa... né? Íntegro, uma pessoa, é um jovem da nossa cidade muito capacitado. O que eu peço para ele? Para que ele possa, o quanto antes, que ele possa solucionar a questão não só do seu Raimundo, mas todas as pessoas que passam por uma necessidade de uma cirurgia eletiva e que possam realmente receber a melhora e que possam ser curadas de um problema tão grave como essa questão do câncer de próstata. A atenção é o mínimo, não é? Que todos os governos estaduais, federais, municipais têm que ter com a saúde. Atenção básica, eu acho. Atenção básica. Nós temos uma questão também voltada à área da saúde, que é muito importante, a falta de insumos, são fraldas que já tem um período que faltam, são a questão das pessoas que fazem o teste da diabetes, aquelas lancetas que acabaram e já tem um período, a gente tem cobrado do secretário para que ele também, eu tenho certeza que ele está trabalhando muito para que isso o quanto antes possa ser solucionado. Esse é o nosso dever, Gastão. O vereador, o senhor está preocupado também com relação aos servidores públicos que têm reclamado bastante, que têm vindo em algumas sessões, enfim? A maior preocupação, Washington, porque assim, quando a administração pública, ela não visa riqueza, ela não tem que, os recursos que são alocados anualmente com o pagamento dos impostos, das empresas, dos comerciantes, do IPTU, a cidade ela tem que acondicionar isso de uma forma bem direta, onde ela possa prestar um serviço com excelência, que é a questão da saúde. E nós somos sabedores que faltam muitos profissionais na área de saúde. Ela tem que prestar um serviço com excelência na questão da educação. E nós somos sabedores que também faltam algumas coisas nas instalações das escolas para que possam melhorar. Nós temos que entender que a cidade é um todo. Se você andar na cidade de Cubatão em um todo, você vê que as ruas, há uma necessidade urgente de melhorar a manutenção da nossa cidade de uma forma em geral. E mais do que nunca, há o servidor público, onde há necessidade de se recompor os seus salários para que o mesmo possa se sentir valorizado. Não existe, não há a mínima condição de que você tenha na iniciativa privada um colaborador, no serviço público, um servidor público desmotivado. Você tem que buscar a motivação e só existe uma solução para isso, você melhorar. Nós temos as perdas inflacionárias são muito fortes nesse país. Então, mais do que nunca, você deve ter a recuperação financeira desses servidores, equalizar isso, o reajuste dentro do que a categoria tem pleiteado deve ser recomposto, você tem que criar políticas públicas que você possa pelo menos rediscutir isso. E o que nós temos visto hoje são algumas reuniões sucessivas, mas que acabaram não chegando a lugar algum. E amanhã teremos uma grande, pelo menos está pautado para amanhã, para que haja uma grande manifestação aqui no Paço Municipal. Muito bem, aí seria na 13ª sessão ordinária, que acontece daqui a pouco, né? Hoje é terça-feira, hoje daqui a pouco acontece a 13ª sessão ordinária. Vereador, parece que não, o tempo passa rápido, o Paulo Tito, o legal está me apertando ali que o tempo já acabou, mas de qualquer forma, os nossos agradecimentos ao senhor, a gente sabe da correria dos senhores, hoje o senhor, não é? Mas disponibilizou um tempo para conversar conosco e, consequentemente, com o telespectador, com o munícipe que dedicou o voto aos senhores. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conversando conosco. E eu tenho certeza que o telespectador que agradece. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Washington, mais uma vez o seu convite. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado e que Deus conceda uma terça-feira abençoada para todos nós e nossas vidas. Muito bem. Está aí a participação do vereador Sérgio Calçados, que foi o nosso convidado especial do programa Em Pauta desta edição. Olegário, muito obrigado. Paulo Tito, muito obrigado. E a você que nos acompanhou, os nossos agradecimentos, tá certo? Continue nos acompanhando pelas redes sociais, TV Câmara Cubatão, YouTube, Facebook e também pelo canal 48.2. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.